Bem-vindo a todos, eu sou o Tenente Heráclio e este é o terceiro e último vídeo da matéria de Prevenção, Mediação e Resolução de Conflitos, do curso de Polícia Comunitária. No vídeo passado, nós vimos as ADRs, que são os meios de resolução pacífica de conflitos. Focamos na mediação de conflitos. Vimos o que faz o mediador, qual o objetivo da mediação, a ética do mediador e o procedimento operacional padrão. Hoje, nós vamos ver os estilos de administração de conflitos e as técnicas utilizadas na mediação de conflitos. Os estilos de administração de conflitos mais utilizado, que é mais comum a gente ver, é o proposto por Kennedy Thomas e Ralph Kilman. Né? Ele leva em consideração o comportamento humano em situações de conflitos, analisando esse comportamento em duas dimensões. O ser humano ele pode tomar uma atitude assertiva, né, que é a extensão com que cada indivíduo procura satisfazer seus próprios interesses, ou o ser humano ele vai adotar um comportamento de cooperação, que é a extensão com que cada indivíduo ele procura satisfazer o interesse dos outros. São 5 os métodos de administrar o conflito, né? Tem a competição, a acomodação, o afastamento, o acordo e a colaboração. Qual o melhor método? Não existe um método melhor, não existe um método padrão. Né? Vai depender das circunstâncias, do assunto a ser resolvido e das personalidades envolvidas. A gente fazendo a análise desses fatores, a gente vai escolher um desses métodos, né, que melhor vai se adequar para a gente conseguir resolver aquele conflito. O método da competição. Nesse método, o indivíduo ele toma uma atitude assertiva e não cooperativa. Ele usa o poder para vencer, para atingir os seus objetivos, os seus interesses. Quando é que esse método é adequado? Quando estamos em emergência, em situação de ou ele ou eu, e quando não se pode ceder. Você imagina o policial militar quando ele vai atender uma ocorrência, né? É uma situação de emergência, muitas vezes ou é a outra parte, ou é o policial militar, né? E muitas vezes o policial militar, para manter a ordem e para assegurar, né, as pessoas, os envolvidos, ele não vai poder ceder, né? Veja quando a gente vai, tem o curioso, tem aquele pessoal que quer estar junto, tá ali atrapalhando, quer dar opinião. E você vê que aquilo ali só vai atrapalhar o andamento da ocorrência. Aí você vai ter que se impor, vai determinar, né, aquela pessoa, dar a ordem, fazer ela cumprir, valer o seu poder, né, como policial militar. O estilo da acomodação, né? O indivíduo ele vai ter uma atitude inassertiva, cooperativa e autossacrificante. O indivíduo ele renuncia aos seus interesses para satisfazer os interesses da outra parte. E quando é que isso é adequado? Quando é mais importante você preservar o relacionamento do que a questão em disputa. Imagine você em conflito com o seu vizinho. O vizinho está fazendo uma festa e está lhe incomodando. Você está querendo dormir e não está conseguindo. Você sabe, se você for lá bater na porta do vizinho, pedir para ele baixar o som, você vai encontrar uma grande resistência, né? O vizinho está com convidado, está se divertindo, já bebeu alguma coisa. Então, a possibilidade de você conseguir um conflito ali é bem alta. Aí, o que é que você pode pesar nessa questão? Rapaz, o vizinho, ele não faz festa todo dia, ele não faz festa toda semana. Ele faz festa, raramente ele faz festa. Quando é aniversário do menino, quando ele está comemorando uma conquista, é coisa rara. Então, você se indispor com o seu vizinho, né? Aquele que está do lado da sua casa, vocês estão convivendo, estão partilhando ali algumas situações, você vai se desfazer daquele bom relacionamento por causa de uma noite de sono, aí você vai ter que pesar, né? Então, você
na minha opinião, né, é melhor você perder uma noite do que você perder a sua paz todo o tempo. Se você arrumar uma confusão com seu vizinho, você não vai ter paz, né? Vai ser um conflito que vai aumentar, a gente sabe da escalada do conflito. Então, é melhor você perder uma noite, sacrificar uma besteira, né? Uma noite em relação ao ano todo, do que você arrumar uma confusão e perder sua paz, né? Então, nesse caso, eu adotaria esse estilo aí de acomodação. O afastamento. O indivíduo ele vai ter uma atitude inassertiva e não cooperativa. O indivíduo ele evita o conflito. Ele não coopera para satisfazer nem os seus interesses nem os da outra parte. Quando é que é adequado isso aí? Quando ambas as partes consideram que a questão um pouco significativa. Quando o custo do confronto é maior que o benefício pretendido. Quando existe a possibilidade do problema assumir sozinho. Certo? Então, um exemplo, você tem um parente que lhe pede R$ 100 emprestado. Aí você fica chateado porque você marcou um dia para receber esses R$ 100 de volta. Mas aí você começa a cobrar, o camarada começa não paga, né? Fica adiando. Aí, veja bem, vai que é o irmão da sua esposa. Aí você vai brigar com ele por causa de R$ 100, vai começar a forçar ele a pagar, passar na cara dele, querer arrumar uma confusão, tomar um bem dele. Aí você tem que parar um pouquinho para pensar aí. Esses R$ 100 vale a pena você brigar por esses R$ 100 e arrumar uma confusão com a sua esposa, com seu sogro, com a sua sogra, com sua família em geral. Você vai ficar brigando por isso, falando nas reuniões familiares, tocando nesse assunto por causa de R$ 100? Ou é melhor você esquecer esses R$ 100 e ter uma paz, né? Então, é melhor você se afastar aí desse problema, esquecer esse conflito aí, né? Em relação à harmonia da família aí, é melhor do que você reaver esse dinheiro aí, né? O acordo é uma atitude intermediária entre a assertividade e a cooperação. O indivíduo ele procura soluções que satisfaçam os dois lados, mesmo que parcialmente. E quando é que ele é adequado? Quando quando as duas partes ela têm a mesma força e quando o acordo significa reduzir as perdas para os dois lados. Né? Já tem um ditado lá do interior que diz assim: é melhor você ganhar um pedaço do boi do que perder o boi todo, né? Então, quando você vê que a outra parte ele tem a mesma força do que você, o custo daquela briga, daquele conflito, daquela disputa vai ser muito alto, ou então vai ser mais alto do que o bem, o que você está querendo reaver. Então, é melhor você partir para um acordo, para ver, você ceder um pouco, para ver se você consegue ganhar alguma coisa. Já perdeu um bocado, então é melhor ter reduzir o prejuízo. O estilo de colaboração, né? É uma atitude tanto assertiva quanto cooperativa. Quando as duas partes trabalham para encontrar uma solução que os satisfaçam plenamente, né? Quando é que isso é adequado? Quando existe a mútua confiança, quando a vantagem é maior mútua do que se fosse individual e quando você tem ainda o interesse de satisfazer a outra parte. E agora a gente vai falar das técnicas utilizadas na mediação de conflito, né? As técnicas existem diversas, mas as mais comuns e as mais utilizadas são a escuta ativa, o rapport, o parafraseamento, o brainstorming e o cálculo. Vamos ver agora a escuta ativa, né? O mediador, ele observa a linguagem verbal e a não verbal. A gente sabe, nos nossos cursos militares, a gente sempre escuta falar, o corpo fala, né? A gente tem que lembrar, a gente vê lá na matéria de comunicação, que numa comunicação,
70% da mensagem enviada ela é não verbal e apenas 30% é aquilo que a pessoa está falando, né? A gente tem que prestar atenção no gestual da pessoa, no tom de voz, né? Nos olhos, nas mãos. Então, e muitas vezes a pessoa ela está falando uma coisa, ela fala uma coisa, mas ela está querendo dizer outra coisa, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa tá sem controle, está nervosa e fica dizendo, não, eu estou calmo, eu estou bem, mas na verdade aquela pessoa não está. E a gente consegue enxergar, a gente vê que o corpo dela está se comportando ao contrário daquilo de que ela está dizendo, né? A gente tem que lembrar também que quando a pessoa fala, ela desabafa, ela se acalma, né? Então a gente tem que ter um bom ouvido para atender a ocorrência, né? E saber escutar a pessoa. E a gente sabe que muitas vezes a gente vai para uma ocorrência, a pessoa que chama a polícia, né? Ela começa a falar, a polícia chega, isola o local, separa as partes. Aquela pessoa que chamou, ela começa a falar, desabafar, desabafar. E muitas vezes você vê que o problema resolveu. E aí? Quando ela termina de falar, a gente pergunta, e aí, como é que eu posso lhe ajudar? Não, não precisa fazer mais nada, já resolveu. E já chegou a solução daquele conflito. Então, lembre-se que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? É mais importante a gente ouvir do que a gente está falando. Aí tem a técnica do rapport, né? É a técnica que visa ganhar a confiança das partes, propondo um diálogo aberto e construtivo, a fim de influenciar as partes a alcançarem a autocomposição, né? A gente tem que fazer com que as partes ela acredite que a gente está ali para ajudar. Você sabe que o policial militar ele é visto como uma figura repressiva, uma figura que chega para prender alguém, né? Então deixa as partes assim um pouco bloqueada, um pouco tensa com a presença da polícia. E aí a gente, no momento que a gente chega, a gente tem que desconstruir isso aí e conseguir a confiança das partes. Só assim as partes, quando ela passa a confiar na gente e acreditar, e ela consegue visualizar que a gente está ali, não para repreender, mas para tentar chegar à solução daquele conflito, aí fica mais fácil a gente conduzir aquelas pessoas para que todo mundo junto consiga achar a solução naquele conflito. E a gente sabe que essa é a melhor forma de se resolver, quando as pessoas participam daquela solução, né? A chance de reaver aquele conflito, ele se torna bem menor. O parafraseamento. A técnica do parafraseamento consiste na reformulação, pelo mediador, de frases ditas pelas partes, a fim de sintetizá-las ou reformulá-las sem alterar o seu conteúdo. O mediador se esforça em facilitar o entendimento do seu real significado às próprias partes, que ficam livres para captar novos significados nas proposições. A gente sabe que quando a gente chega num conflito, as pessoas estão emocionalmente, né, perturbadas, já estão bastante nervosas e elas não conseguem, né, expressar o seu desejo. Ela não consegue se fazer entender. Então, uma das técnicas, né, do mediador é ele conseguir traduzir aquilo que a pessoa ela está querendo dizer, né, fazer com que as partes, né, a outra parte consiga entender o que aquela pessoa está querendo dizer. E muitas vezes a pessoa ela nem sabe o que ela quer, ela nem consegue expressar, nem consegue ter ideia do que ela quer, da onde ela quer chegar. Então, a gente vai tentar fazer essa tradução, né, do que as pessoas estão querendo dizer, né, facilitar essa comunicação aí da própria parte e para as partes em si. Aí a gente tem também o brainstorm. O brainstorm é a chuva de ideias, né? O mediador ele incentiva a criatividade das partes e busca capturar ideias que sejam viáveis para o caso em questão. A gente tem que ter ciência
né? Deixar as pessoas também cientes disso aí, que toda ideia ela é válida, né? Por mais absurda que o camarada possa pensar, que aquela sugestão foi, né? Porque uma sugestão, às vezes aquela sugestão que ele deu, ela não é viável, ela não é boa, mas ela liga a outra sugestão que seja viável, né? Ela consegue dar uma ideia. Por isso que essa técnica é bastante utilizada, é a chuva de ideias, né? E aí, o que é que a gente pode fazer? Aí, pensa aí, vá expressando aí, vá sugerindo aí tudo que você pensa, está na sua cabeça. Depois que a gente pegar essas sugestões, a gente vai fazendo análise de cada uma delas, né? Dizendo, ó, essa aqui não é muito interessante, essa daqui, ó, mas essa aqui já deu ideia para outra sugestão, né? Essa aqui pode ser aproveitada em parte, e aí a gente consegue construir aí uma sugestão, uma solução aí para o conflito. E a última técnica utilizada, ela é bastante colocada em prática, né? E a gente vai ver agora que existe a teoria dessa técnica, né? Com esta técnica, o mediador realiza uma reunião privada com cada uma das partes separadamente, durante a fase de negociações, para oportunizar o estabelecimento de proximidade e confiança entre elas e o mediador. Além disso, essa técnica ainda pode ser usada para acalmar os ânimos, auxiliar o fluxo de informações, reunir informações úteis para a negociação e ajudar as partes a rever a força de seus casos. A gente sabe que nem sempre aquela pessoa que solicita a presença da Polícia Militar, aquela pessoa é vítima. Aquela pessoa, às vezes, chama a polícia, mas muitas vezes ela que está causando aquele conflito. Então, é importante, e a gente faz muito isso, quando a gente chega lá na ocorrência, a gente visualiza que não houve o cometimento do crime e que existe um conflito ali, né? O envolvimento emocional muito grande, aquelas pessoas discutindo, se xingando, né? Se agredindo verbalmente, sendo grossa. Aí, então, a gente separa as pessoas, né? Escuta um lado, geralmente a gente escuta quem solicitou a presença da polícia, né? A gente escuta essa pessoa. Aí essa pessoa vai se acalmando, a gente separou as duas, ela já começa a baixar a emoção, já começa a se acalmar. A gente escuta uma parte, né? Pronto, agora eu vou escutar a outra parte para eu conseguir entender o que está acontecendo e conseguir ajudar os dois. Conseguir ajudar a outra parte para a gente chegar e resolver esse conflito. Então, você vai lá, explica a outra pessoa, né, que está escutando cada uma das partes, está tentando entender qual é o problema para a gente conseguir sugerir, né, fazer com que aquelas pessoas se comuniquem e a gente conseguir conduzir aquele conflito para um entendimento, né? Então, a gente já usa bastante isso aí, isso é bem comum o policial militar utilizar. Bom, pessoal, a gente já viu o conteúdo aí. Vamos tentar colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. O material a gente pode, né, estar gravado, estar acessível, né, para a gente relembrar. E eu vou deixar aí o meu e-mail, né, para se alguém quiser manter contato comigo. Aí a gente pode conversar, tentar sugerir aí, explicar, esclarecer melhor aí qualquer ponto da matéria. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado por ter participado aí.